Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 201. Hahaha. Eu quero mulheres, dinheiro e território. Seu pedaço de lixo. Você quer tudo, então por que não vai lá e pega? Se você quiser, até os pirralhos ao seu redor são opções. E Pakura, você já devia ter feito isso há muito tempo. Como ousa dizer que não sente nada pela Tsunade? Se não sente, por que continua olhando para ela? Kazuyama foi bombardeado por uma enxurrada de palavras do seu lado sombrio, e todo o seu rosto ficou vermelho como uma berinjela em conserva. Idiota! Cala a boca! Você está me contando sobre essas coisas? Olhando para o lado, ele viu a expressão perplexa de Yujito e naquele momento, sentiu sua dignidade se despedaçar. Ele sempre fora descarado, mas isso só significava manter a casca grossa. Agora, com seu lado sombrio revelando abertamente seus pensamentos mais honestos, ele não aguentava mais. Finja! Vá em frente e finja! Nem tente negar. Você foi bisbilhotar o pergaminho dos selos, não foi? Você diz que não gosta de mulheres, mas as vê tomando banho todos os dias? Você está exausto de viver assim. Deixe-se levar e faça o que quiser. Com sua Kekkei Genkai e a técnica do deus voador do trovão, você seria um verdadeiro conquistador. Kazuyama não conseguiu mais se conter. Arregaçou as mangas pronto para lutar. Mas antes que ele pudesse agir, seu lado sombrio de repente reapareceu, com um sorriso maroto no rosto, uma expressão que praticamente gritava. Culpado, não é? Então o ataque verbal recomeçou como uma metralhadora. O que você quer me bater agora? Você é um covarde. Só age quando é exposto. E ainda diz que não é mesquinho? Vamos me bate. Vamos ver se você consegue me matar. Kazuyama ficou completamente sem palavras. Ele havia escondido bem seu verdadeiro eu, mas hoje, tudo havia sido trazido à tona. Felizmente, apenas Yujito estava lá para testemunhar. Se qualquer outra pessoa tivesse visto, sua reputação estaria em ruínas. Dentro de seu corpo, Shei uivava de tanto rir, rolando de diversão enquanto provocava. Kazuyama, ele realmente representa o seu lado sombrio. Ele acabou de expor tudo sobre você. Hahaha. Não seja tímido. Eu consigo sentir emoções de qualquer maneira. Sei há muito tempo o que se passa dentro de você. Mas honestamente não vejo nada de errado nisso. Na verdade, sua personalidade combina perfeitamente com a minha. Mas Kazuyama, esse cara é brutal. Se fosse eu, não toleraria isso. As palavras de Shei fizeram Kazuyama sentir como se tivesse sido despido. Mas quando ele pensou nas habilidades de Shei e no vínculo que eles tinham, ele suspirou aliviado. Como um Jinchuriki, ele e sua besta com cauda já eram um. Shei, você não precisa dizer isso, mas se você for atingido e não revidar, você é mesmo um homem? Observe-me. Como tudo já estava exposto, Kazuyama não se preocupou mais em fingir e encarou seu lado sombrio de frente. Droga, você é a parte de mim com a qual tenho que lidar. Qual o problema em estar com tesão? Todo cara está. E qual o problema com a Tsunade? Ela tem os maiores peitos do mundo ninja. Qual o problema em ser covarde? Este mundo é perigoso pra caramba. Eu sou um pervertido. Mas tenho princípios, só olho, nunca toco. Estou de olho na Pakura, mas só não dei um passo é porque nunca tive a chance. Seu desgraçado. Agora que você apareceu hoje, vou acabar com você aqui mesmo, agora mesmo. Pare de aparecer só para me irritar. Naquela época, eu estava no topo da montanha e declarei, eu, Kazuyama Jack, tenho 3 qualidades. 1, ser um pervertido. 2, ser um covarde. E 3, se alguém me contrariar, eu pagarei 100 vezes mais. Hoje você está acabado. Com isso, Kazuyama avançou, seu punho tão grande quanto um saco de areia, acertando o rosto do seu lado sombrio. A escuridão fazia parte dele e embora fosse cauteloso por natureza, ainda havia um lado selvagem lá no fundo. Como diz o ditado, se alguém o ofende, ele paga 100 vezes mais. Ele já havia sido atacado. Não havia motivo para não revidar. Nenhum dos lados usava ninjutsu ou Kekkei Genkai, apenas seus punhos. Essa visão chocou Yujito, que tinha acabado de sair do seu transe. Que coração forte! Tantas coisas embaraçosas foram reveladas, e ele nem tem vergonha. Ela nunca imaginou que esse cara aparentemente decente fosse na verdade um pervertido nos bastidores. Espiando, roubando. Até ela foi roubada. Mas algo mais chamou sua atenção. Kekkei Genkai? Nunca pensei que ele também tivesse uma. Parece que a força dele não é ruim, afinal. Por um momento, a curiosidade sobre Kazuyama despertou dentro dela. Como se costuma dizer, poder e um pouco de maldade são o que mais atrai as mulheres. E infelizmente Kazuyama tinha os dois. Claro que para Yujito a parte perversa não importava, o que a intrigava era sua força. Droga. Você é só o meu lado negro. Como é que você consegue me vencer? Kazuyama, ensanguentado e machucado, levantou seu punho direito enquanto segurava o pescoço do lado negro com sua mão esquerda. Sua contraparte sombria estava em um estado ainda pior, abatido demais até para falar. Sou um mero lado sombrio, não me importo nem um pouco. O sentido da vida é ser feliz. Ninguém me diz o que fazer. Você? Afaste-se já. Quem foi Kazuyama? Um homem de autoconfiança inabalável, trilhando seu próprio caminho de retidão. Ele não se deixaria abalar por algo tão trivial quanto seu lado sombrio. Isso não significava que ele não estivesse irritado. Ser exposto daquele jeito era extremamente irritante. Sentindo a vontade inabalável de Kazuyama, o lado sombrio gradualmente desapareceu, até desaparecer completamente. Com seu conflito interno resolvido, Kazuyama exalou alívio e então se virou para Yujito. E aí? Viu só, garoto? O lado negro não passa de uma ninharia. Yujito olhou para Kazuyama machucado e espancado falando sozinho, com uma pitada de desamparo em seus olhos. Mas sua exibição ridícula atirou de seu próprio turbilhão, apagando completamente seu medo. Você é um ninja com uma Kekkei Genkai? Sim. Por quê?
Curioso? Bem, foi a sua Kekkei Genkai que me fez tropeçar mais cedo? Yujito se lembrou de algo estranho durante seu treinamento e de repente ligou os pontos. Nada mal, você é bem inteligente. Essa era mesmo a minha Kekkei Genkai. Mas se você quer saber o que é, terá que chutar. Yujito lançou-lhe um olhar irritado, limpou a poeira e se virou para sair. Ou se você se tornar meu discípulo, eu lhe contarei. Esquece. Eu nem quero saber. Kazuyama soltou uma risada leve. O jeito como ele sorriu fez parecer um professor travesso, deixando Yujito sem palavras. É realmente assim que as pessoas recrutam discípulos hoje em dia? Capítulo 202. A essa altura, a Ilha da Tartaruga já havia alcançado o Mar do Sul, ao sul da Terra do Fogo. Durante esse tempo, Kazuyama e Yujito praticamente se transformaram em bonecos de lama. Não que fossem imundos, pelo contrário, viviam como completos selvagens. Apesar da diversidade dos ecossistemas da ilha, a comida simplesmente não era suficiente para eles. A variedade de comida também era escassa, consistindo apenas de carne, peixe e frutas grelhados. Mesmo que Kazuyama quisesse cozinhar, não havia ingredientes para usar. Não, se eu ficar aqui mais tempo, vou enlouquecer. Yujito, você quer ir às compras comigo? Sim. Não quero mais treinar. É muito difícil. Muito cansativo. Depois de um mês, Yujito havia desistido completamente da ideia de Komogakuri resgatá-la. Se realmente quisessem, já teriam feito isso. O fato de ninguém ter aparecido significava que Komogakuri não tinha ideia de para onde Kazuyama a havia levado. Talvez nem soubessem que ele era o responsável. No entanto, ela também não se tornará sua discípula. Ele a sequestrara para a Ilha da Tartaruga, e o mês anterior fora um verdadeiro pesadelo. Todas as manhãs começavam com um treinamento físico extenuante, seguido de sofrimento sem fim nas cachoeiras da verdade à tarde. Era demais para ela. Ha. Seu pirralho, você finalmente não aguenta mais, né? E daí? Você quer se tornar meu discípulo agora? Yujito lançou-lhe um olhar furioso antes de perguntar. Primeiro, diga-me, de qual vila você é? Isso importa? Você vai se tornar meu discípulo, não vai voltar para minha aldeia comigo. Importa. Só quero saber qual vila produziu alguém como você para poder ficar bem longe dela no futuro. Kazuyama ficou momentaneamente sem palavras. Nesse momento, Yujito rotulou com todos os tipos de apelidos, instrutor demoníaco, velho pervertido e muito mais. Tudo bem. Sou um ninja de Konoha. Eu sabia. Você é mesmo um ninja de Konoha. Só Konogakakuri poderia ter produzido um pervertido como você. Yujito imediatamente se levantou ao ouvir Konoha. Se ela fosse alta o suficiente para alcançar a cabeça de Kazuyama, já o teria socado. A reação dela deixou Kazuyama completamente confuso. Desde quando os ninjas de Konoha são considerados pervertidos? Vendo sua expressão confusa, Yujito zombou e explicou. Você realmente acha que eu sou estúpido? Eu tenho minha própria maneira de julgar as pessoas. O shinobi de Wagakuri tem cabeças grandes, mas não muito cérebro. O shinobi de Sunagakuri são pobres e cobertos de poeira. O shinobi de Kirigakuri são misteriosos. Eu me perguntava se você era de Kirigakuri, mas não parece um. E os shinobi de Konogakakuri são arrogantes, mesmo que a única coisa real que eles tenham conquistado tenha sido produzir o primeiro Hokage. Então, é claro, eu sabia que você era de Konoha. Kazuyama ficou um pouco surpreso. Não esperava que o pirralho tivesse instintos tão aguçados. Já contei tudo o que você queria saber. Agora, não vai me pedir para ser seu sensei? Escute, todo mundo me implora para aceitá-lo como discípulo. Mas você é o primeiro que realmente me faz querer. Na verdade, ele não precisava aceitar Yujito como discípulo. Tudo por causa de Shei, que não parava de falar sobre fazê-lo treiná-la. Nas próprias palavras de Shei, Kazuyama, olhe só essa criança. Ela é a Jinchiki de Matatabi. Você precisa treiná-la bem, pelo bem de Matatabi. Estou te dizendo, Matatabi é minha irmã mais nova. Você tem que cuidar do Jinchiki da minha irmã. Não confio em Komogakuri, mas posso confiar em você. Tudo depende de você. E foi assim que Kazuyama acabou na situação ridícula de perseguir Yujito para recrutá-la como discípula. Mas ainda tenho uma pergunta. Se eu não entrar para Konogakakuri, para onde devo ir? Perguntou Yujito. Não posso ficar vagando por aí. Isso fez Kazuyama parar. Ela tinha razão. Se não voltasse para Konoha, para onde iria? Mas ele imaginou que ela estivesse pensando demais. O mundo era vasto, cheio de vilas grandes e pequenas. Se as 5 grandes nações não fossem uma opção, sempre havia outros lugares. Não se preocupe. Vou encontrar uma vila adequada para você, ele lhe assegurou. Então, apresse-se e torne-se minha discípula. Yujito revirou os olhos, mas ainda assim deu um passo à frente, curvando-se respeitosamente, embora com óbvia relutância. Sensei. Kazuyama caiu na gargalhada, emocionado. Ótimo. De agora em diante, vocês dois e Yujito-ni serão meus discípulos. Eu lhe darei seus presentes de iniciação quando retornarmos à vila. Dons de iniciação? Isso pegou Yujito desprevenida. Ela não esperava um bônus por se tornar discípula. Por enquanto, vamos. A Ilha da Tartaruga só nos leva até certo ponto. Precisaremos de ajuda para chegar ao fim do caminho. Antes que Yujito pudesse reagir, Kazuyama mordeu o dedo. Técnica de invocação. Uma enorme nuvem de fumaça branca surgiu na Ilha da Tartaruga. Então, uma figura verde apareceu diante deles. Kazuyama, onde você me invocou? Murmurou uma voz preguiçosa. É? O mar? Com uma exclamação de susto, a enorme cobra subitamente se lançou na água. As ondas se agitaram enquanto ela se molhava no mar. Seirin, leve-nos para a terra, disse Kazuyama. Ele não podia voar até lá sozinho, não carregando alguém. Seria muito esforço. Era exatamente para isso que servia a técnica de invocação. Eu sabia que você só me chamava para causar problemas, resmungou Seirin.
Tudo bem, suba. O mar está bom, eu te dou uma carona, só por causa dele. Kazuyama riu baixinho, puxando Yujito enquanto pulava na cabeça de Seirin. No momento seguinte, a enorme cobra começou a nadar pelo oceano. Os olhos de Yujito se arregalaram. Isso é, uma fera invocada? Que cobra enorme! Kazuyama-sensei, posso aprender esse ninjutsu? Apesar de tudo, ela ainda era uma criança, cheia de curiosidade. Ver uma invocação tão poderosa a deixou com inveja. Nossa, acabei de perceber. Kazuyama, onde você arranjou essa pirralha? Refletiu Seirin. Ah, espera, eu lembro. Tajitsui me mencionou ela outro dia. Garoto, você tem bom gosto. Eu sou bem forte. Kazuyama deu um sorriso irônico. Ensinar-lhe a técnica de invocação não estava fora de questão, mas ainda não. No momento ela ainda estava no estágio fundamental. Espere até você crescer um pouco. Agora sua prioridade é desenvolver força física. Quanto ao ninjutsu, nem pense nisso. Mas se você corresponder às minhas expectativas, eu te ensino. Os olhos de Yujito brilharam imediatamente. Era evidente que ela estava muito tentada. Capítulo 203. Ao retornar à terra firme, Kazuyama sentiu como se estivesse voltando à vida. O mesmo poderia ser dito de Yujito. Embora a Ilha da Tartaruga tivesse um ambiente independente, ela ainda ficava no mar. Seirin, obrigada. Só isso. Tô te dizendo, eu não trabalho de graça. Uma cesta de amoras de cobra. Ao ouvir a palavra amoras de cobra, Kazuyama riu muito e deu um tapinha no peito, jurando. Não se preocupe da próxima vez que formos à caverna Rishi. Vou garantir que você coma o suficiente. Satisfeito, Seirin desapareceu no mar em uma nuvem de fumaça branca. O que são amoras de cobra? Perguntou Yujito. São boas? Naquele momento, tudo lhe parecia mais saboroso do que carne ou peixe grelhados. Depois de passar tanto tempo na Ilha da Tartaruga, ela estava pronta para se tornar vegetariana. Se não fosse pelo desgaste físico do treinamento, ela teria desistido completamente da carne. Eles não são deliciosos, mas as cobras gostam deles. Certo, vamos lá. Esta é a parte sul da Terra do Fogo. Deve haver uma cidade aqui perto. Vamos mudar nossa dieta. Os dois correram para o norte e, como Kazuyama havia previsto, não demorou muito para que avistassem uma cidade considerável. Assim que entraram, não hesitaram em encontrar um restaurante. Arroz com curry, tempurá, onigiri, udon foi um banquete. No entanto, sem dizer uma palavra um ao outro, nenhum dos dois pediu carne. Depois de comerem até se fartar, Kazuyama levou Yujito para um hotel de águas termais, reservou 2 quartos e lhe entregou uma chave. Vá primeiro tomar um banho nas fontes termais. Vai ajudar com a fadiga. Vou reunir algumas informações e ver o que aconteceu enquanto estivemos fora. Ah, e isso é para você. Ele casualmente lhe entregou uma kunai com uma inscrição. Olhando para as palavras, seu pai está aqui. Yujito quase engasgou. Você não pode? Isso parece muito. Ei, pirralho, esta é uma kunai que eu fiz especialmente. Ninguém mais tem uma igual. Tudo bem, vá se refrescar nas fontes termais. Vou procurar informações. Antes que ela pudesse argumentar, Kazuyama desapareceu usando a técnica de cintilação corporal. Só por precaução, ele deixou uma técnica de selamento em seu próprio quarto antes de ir para a cidade. Cada cidade na Terra do Fogo tinha seus próprios pontos de inteligência, embora estivessem bem escondidos. Foi só quando se juntou a Ambu que Kazuyama descobriu a localização de todos eles. O ponto de inteligência nesta cidade ficava dentro de um cassino. Antes de entrar, ele usou a técnica de transformação para alterar sua aparência. Ele ainda era menor de idade e não queria correr o risco de ser expulso. Apesar da guerra em curso, esta cidade litorânea não foi afetada. O cassino estava animado, cheio de hóspedes jogando livremente. Kazuyama foi direto até o balcão. Visitante, você gostaria de jogar? O gerente do cassino cumprimentou Kazuyama com um sorriso acolhedor, até notar o protetor de testa e a máscara de Konoha. Sua expressão imediatamente ficou séria. Então é você. Por favor, entre. Kazuyama guardou seus pertences e seguiu o gerente pelos corredores sinuosos até os fundos do cassino. Uma vez dentro de uma sala privativa, o homem se virou para ele. O ninja de Konoha ainda rondando a costa nesta época do ano? Por quê? Planejando fugir para o mar para evitar a guerra? A testa de Kazuyama franziu levemente. Aquela única observação teve um peso enorme. Parecia que a situação havia mudado novamente. Tenho uma missão especial. Acabei de voltar, disse ele. Já que você sabe quem eu sou, me diga, qual é a situação atual? O gerente olhou para ele por um momento antes de esfregar casualmente o polegar e o indicador. Kazuyama xingou internamente. Droga, ele quer dinheiro. Mas então ele relaxou. Organizações de inteligência como essa não estavam sob o comando direto de Konoha. Faziam parte do submundo, vendendo informações assim como a Terra da Grama. Com um suspiro ele tirou um maço de dinheiro e jogou fora. O gerente guardou-o no bolso com um aceno satisfeito e começou seu relatório. Iwagakure derrotou o terceiro Raikage. A guerra na Terra dos Campos de Arroz se estabilizou, Iwa venceu. Na batalha pelo País da Grama, os dois Jinchuriki de Iwa trabalharam juntos e eliminaram as forças defensivas de Konoha. Agora, eles recuaram para a fronteira do País do Fogo. Quanto à Terra dos Rios, Tsunagakure lançou uma ofensiva feroz. Dizem que a situação mudou completamente. Kazuyama ficou surpreso ao ouvir derrotas consecutivas. A perda da Terra da Grama não foi chocante, mas e a Terra dos Rios também? O terceiro não havia enviado reforços? Isso não fazia sentido. Você está surpreso, né? O gerente deu um sorriso irônico. Bem, o dinheiro que você me deu cobriu 3 informações. Se quiser mais, terá que pagar. Kazuyama não se deu ao trabalho de discutir e jogou outro maço de dinheiro. A próxima informação o fez franzir a testa. Kirigakure lançou uma invasão em grande escala na Terra das Águas Quentes e também está atacando Konoha. Eles enviaram uma grande força e seu ataque é implacável. Isso explicava tudo. Não era de se admirar que Konoha tivesse perdido na Terra da Grama e na Terra dos Rios.
Conqueri também atacando, manter assentamentos fora da Terra do Fogo era impossível. Quer mais informações? O que mais? Um aviso de desaparecimento. Na verdade, esquece. Vou mandar este de graça, já que é sobre Konoha. Aviso de pessoa desaparecida? Que diabos? Um shinobi de alto escalão desapareceu? Foi sequestrado? Assassinado? Kazuyama estreitou os olhos confuso, enquanto o gerente contava seu dinheiro casualmente. Konogakakuri Jnin Kazuyama está desaparecido há mais de um mês. Se você fornecer informações válidas, a recompensa será de 100.000 RY, desde que a informação seja precisa e útil. Kazuyama. Que diabos? Há um aviso de desaparecimento para mim? Ele não havia deixado uma mensagem dizendo que estava indo para a Terra do Relâmpago? Que idiota publicou esse aviso? Ah, essa é fácil. O gerente deu um sorriso irônico. Foi postado por Orochimaru, um dos Sannin. Ao ouvir o nome de seu sensei, Kazuyama imediatamente ficou em posição de sentido. Então, era Orochimaru procurando por ele. Isso não foi surpreendente, mas por que Orochimaru estava procurando por ele? Isso teve algo a ver com um novo experimento? Se fosse esse o caso, Kazuyama tinha que voltar para a aldeia, só por precaução, caso fosse algo bom. Com as informações de que precisava, ele saiu do cassino e retornou ao hotel. Absorvendo o conforto das fontes termais, ele planejou silenciosamente seus próximos passos. Yujito definitivamente não poderia ser trazida de volta para Konoha, e com a Terra do Fogo envolvida em guerra, ela também não poderia ficar lá. Parecia que ele teria que mandá-la de volta para a Ilha da Tartaruga. Capítulo 204. 3 dias depois, Kazuyama estava diante dos portões de Konogakakuri, sentindo-se inesperadamente emocionado. Fazia apenas 2 meses desde sua partida, mas parecia que um ano inteiro havia se passado. Quanto a Yujito, era simples. Kazuyama já a havia mandado de volta para a Ilha da Tartaruga usando a técnica do Deus Voador do Trovão. Se ela foi voluntariamente ou não, essa era outra história. A Ilha da Tartaruga agora operava perto do Mar do Sul sob as ordens de Kazuyama. Com a ajuda do chakra da besta com cauda, ele podia voar através da Terra do Fogo sempre que necessário. Foi assim que ele conseguiu convencer Yujito. Ele havia prometido retornar uma vez por semana, trazer comida e entretenimento, e verificar o progresso do treinamento dela. De volta à vila, ele foi direto ao escritório do Hokage. Afinal, ele havia deixado uma mensagem para Tsunade dizendo que estava indo para a Terra do Relâmpago para coletar informações. Como isso era tecnicamente parte de sua missão, ele ainda precisava cumprir as formalidades. Ao longo do caminho, ele podia sentir claramente que a vila estava mais vazia do que antes. A maioria do shinobi havia sido enviada para a linha de frente. Com 3 vilas travando guerra contra Konoha ao mesmo tempo, a pressão sobre a vila havia retornado ao que era no início da guerra, se não pior. Quando chegou na frente do terceiro Hokage, o velho ficou visivelmente surpreso. Kazuyama, você voltou. Sim. A julgar pela sua aparência, presumo que você tenha reunido todas as informações necessárias da Terra do Relâmpago. Kazuyama assentiu, habilmente escondendo tudo o que havia feito e mudando suavemente de assunto. Kumogakure está em crise após a morte do terceiro Raikage. O quarto Raikage foi confirmado como seu filho. Kumogakure recuou e provavelmente não participará mais da guerra. Hiruzen assentiu. Só com isso, ele conseguiria decifrar a situação de Komogakure. Embora Konoha tivesse perdido um inimigo poderoso, a situação geral continuava terrível. Entendo. Pode ir agora. E seu sensei, Orochimaru, ainda está na vila. Vá vê-lo. Então, estreitando os olhos, Hiruzen acrescentou. E você, seu pirralho? Mesmo com a guerra acabada, você ainda estava coletando informações. Esqueceu completamente que é um líder Nin? Kakashi, Obito e Rin são sua responsabilidade. Como capitão deles, você deveria prestar atenção neles. E isso não foi um pouco embaraçoso? Preso com Yujito, ele se esqueceu completamente de seus 3 pequenos alunos. Mas alguém poderia realmente culpá-lo? Tanto faz. Ele só precisava ser um líder de equipe de verdade agora. 2 daqueles garotos eram claramente promissores, e o terceiro, bem, quem sabe? Depois de deixar o escritório do Hokage, Kazuyama foi direto para a Academia Ninja. Ele sabia que enquanto ele estava fora, o trio estava treinando com Pakura. Quando ele chegou, foi recebido com um espetáculo. Seus 3 alunos lutando contra um inimigo comum. Pakura estava de braços cruzados, toda a sua figura lembrando uma enorme e esvoaçante borboleta verde. Seu longo vestido verde não fez nada para impedir seus ataques. Ela nem precisava das mãos. Toda vez que levantava uma perna, mandava os 3 voando. Kakashi, lembre-se de ajustar o equilíbrio enquanto se move rápido. Seu inimigo não está parado, esperando que você o acerte. Obito, o que você está fazendo? O que você aprendeu com o Gai? Seus movimentos são exagerados demais. Rin, controle sua respiração. Você é um ninja médico. Antes de tudo, não pule na frente deles. Foi uma aula prática de Taijutsu. O Taijutsu de Pakura era tão refinado quanto seu Kekkei Genkai, a liberação de calor. Cada chute era certeiro, neutralizando os ataques dos 3 sem esforço. Kazuyama não pôde deixar de admirar a técnica, estritamente a técnica, é claro. Kakashi e Obito foram novamente repelidos. Os 2 trocaram olhares antes de lançarem um ataque conjunto, avançando de ambos os lados como dragões gêmeos. Quando eles estavam prestes a atacar, Kazuyama de repente apareceu no campo de batalha. E aí, meus discípulos, estão aguentando firme? Não lute de saia.
Eu assumo. Antes que alguém pudesse reagir, a técnica do deus voador do trovão foi ativada. Num piscar de olhos, Pakura foi subitamente erguida nos braços de Kazuyama, e então ambos desapareceram do campo. Eles reapareceram na beira do parquinho. Enquanto isso, Kakashi e Obito estavam prestes a passar por um momento muito infeliz. O punho direito de Kakashi colidiu com a bochecha esquerda de Obito. O punho direito de Obito atingiu a bochecha esquerda de Kakashi. 2 gritos ecoaram pelos campos de treinamento. Rin, por outro lado, comemorava alegremente. Sensei, quando você voltou? Pakura, ainda presa em seus braços, ficou vermelha. Mas ela não ficou exatamente descontente. Kazuyama deu um sorriso irônico, colocando-a no chão. Acabei de terminar minha missão. Imaginei que esses 3 veriam correndo até você para treinar. O quê? Não há mais aulas hoje? Pakura sentiu, embora um traço de preocupação cruzasse seu rosto. A guerra chegou rápido demais. O diretor Ataki e Shen foram enviados para o campo de batalha, então a maioria das aulas da academia foram transferidas para ambientes fechados. Já terminei minhas aulas do dia. Kazuyama franziu a testa. Sakuma Ataki e Shen foram ambos destacados? Eram shinobi semi-aposentados. Se ao menos eles tivessem sido chamados de volta, a situação teria chegado a um ponto crítico. Nesse momento, Kakashi e Obito se aproximaram, ambos parecendo completamente infelizes. Sensei, você finalmente voltou, e é assim que me cumprimenta? Resmungou Obito. Os punhos do Kakashi doem. Kakashi quase lhe deu outro soco. Kazuyama riu baixinho. Bem, agora que a missão terminou, devo conseguir descansar um pouco. Parece que vocês 3 melhoraram bastante. Nada mal, principalmente você, Rin. Eu vi seus movimentos antes. Você fez mais progresso. Com o treinamento de Pakura, a melhora de Rin foi notável. Embora fosse primariamente uma ninja médica, suas habilidades de combate estavam se aprimorando rapidamente. Tudo bem, já faz um tempo que não nos encontramos. Vamos lá, vou levar vocês todos para jantar. Kazuyama estava praticamente nadando em dinheiro. Com 500 milhões de ryu no bolso, ele podia se dar ao luxo de ser generoso. Ao ouvir a palavra guloseima, todas as 3 crianças imediatamente gritaram em uníssono. Vamos comer churrasco. Kazuyama congelou. Seu rosto se contraiu. Por um momento ele quase não conseguiu se conter. Os outros 4 o encararam confusos. O que houve? Você adorava churrasco. Pakura olhou para ele com desconfiança. Por que ele estava agindo assim agora? Reprimindo a luta interna, Kazuyama acenou com a mão. Tudo bem. Ainda podemos grelhar carne e vegetais. Sou vegetariano agora. O grupo olhou coletivamente para ele como se ele tivesse acabado de anunciar que estava desertando para outra vila. Kazuyama, vegetariano? Que tipo de absurdo ridículo foi esse? À mesa de jantar, eles finalmente descobriram a verdade. Kazuyama não estava brincando. Na verdade, ele se recusou a comer carne. Durante toda a refeição, ele se limitou a vegetais o tempo todo. Capítulo 205. Naquela noite, Kazuyama foi sozinho para a floresta atrás do rochedo do Hokage. Ei, Orochimaru-sensei, por que tivemos que nos encontrar aqui? Não podemos simplesmente ir a uma taverna, sentar e conversar? Sim, Orochimaru insistir em nos encontrar ali. Quanto ao porquê de estarem atrás do rochedo do Hokage, segundo ele, o lugar mais perigoso costumava ser o mais seguro. Ei, Kazuyama, o que posso dizer sobre você? Orochimaru riu baixinho. Sempre pensei que você não tomaria a iniciativa, mas nunca imaginei que fugiria para o país inimigo durante a guerra. Sua expressão ficou séria, seu olhar afiado e autoritário. Lembre-se, a vida é a coisa mais importante. A única maneira de sobreviver é permanecer vivo. Kazuyama nunca tinha visto aquela expressão no rosto de Orochimaru antes. Isso pegou de surpresa, e ele assentiu inconscientemente. Por mais de 10 anos, desde que chegou a este mundo, ele se concentrou exclusivamente na sobrevivência, aprimorando lentamente suas habilidades através do sistema, usando a técnica de fuga transparente para aprender secretamente jutsus proibidos de autopreservação. No entanto, esta noite seu suposto sensei barato estava, na verdade, lhe dando uma lição. Parecia inédito. Quanto a Orochimaru, Kazuyama o conhecia bem. Um gênio, um homem que valorizava a própria vida acima de tudo e era rebelde até a medula. Mas uma verdade inegável permanecia. Ele cuidava dos seus, especialmente dos seus discípulos. A conversa daquela noite provou que Kazuyama tinha certa importância aos olhos de Orochimaru. Essa constatação fortaleceu sua decisão de ficar ao seu lado. Afinal, o homem à sua frente havia desafiado o próprio tempo. Outros envelheceram e murcharam, mas Orochimaru apenas rejuvenesceu. Eu sei. Desta vez foi só um acidente, disse Kazuyama, com desdém. Então, com um sorriso malicioso, acrescentou. Mas, sensei, nesta viagem à Terra do Relâmpago, consegui pôr as mãos em algo bem interessante. Ao ver seu sorriso travesso, Orochimaru ficou momentaneamente surpreso. Então, lentamente um sorriso se espalhou por seu rosto. Parece que o sensei e o discípulo são bastante semelhantes nesse aspecto, embora meus resultados sejam um pouco mais significativos. Vamos, vou te mostrar os resultados da minha pesquisa. Resultados da pesquisa? Os olhos de Kazuyama se estreitaram ligeiramente. Se seu palpite estivesse certo, esse resultado se referia a uma pessoa. Yamato, um usuário da liberação de madeira que herdou a linhagem do primeiro Hokage, Hashirama Senju. Eles seguiram Orochimaru por cerca de meia hora, indo do centro da vila até os limites mais distantes. Escondido na floresta, havia uma instalação de pesquisa subterrânea. Este é meu novo laboratório de pesquisa, fornecido pela Divisão da Raiz. Divisão de Raízes. Kazuyama arqueou as sobrancelhas. Então é realmente essa pesquisa. Lá dentro, Orochimaru o levou para uma sala vazia. O menino estava correndo por aí, suando muito. Kazuyama, conheça o resultado da minha pesquisa. Codinome Tens. Tens, então era realmente Yamato.
Kazuyama olhou para o garoto, que parecia ter mais ou menos a mesma idade do irmão mais novo. Um brilho de compreensão brilhou em seus olhos. Yamato, percebendo o retorno de Orochimaru, imediatamente correu em sua direção. Senhor Orochimaru, você voltou. Este é meu discípulo e assistente Kazuyama. O olhar de Yamato se voltou para Kazuyama. Ele já ouvirá Orochimaru mencioná-lo muitas vezes, e agora, ao vê-lo pessoalmente, seus olhos se encheram de curiosidade. Sensei, ele é o resultado da sua pesquisa? Que pesquisa? Kazuyama fingiu ignorância apesar de conhecer a história toda. Ele era um profissional de atuação. A expressão de Orochimaru se iluminou de excitação. Tens é a única criança que conseguiu fundir com sucesso as células do primeiro Hokage. Ele tem a habilidade de usar a liberação de madeira. Venha e nos mostre. Yamato assentiu e correu para o lado. Só então Kazuyama notou outra seção da sala, aparentemente projetada especificamente para o treinamento de liberação de madeira. Yamato cerrou as mãos, uma expressão séria aparecendo em seu rosto jovem. Ei! Com um grito alto, um galho brotou do chão, crescendo de forma torto e irregular. Por mais estranho que parecesse, era inegavelmente uma liberação de madeira. Maravilhoso, é realmente a liberação de madeira. Mas, essa deveria ser a lendária liberação de madeira do temível primeiro Hokage, Senju Hashirama? Porque parece um pouco, bem, abstrato. Era realmente o pequeno galho retorcido que Yamato havia criado. Kazuyama conteve um sorriso, sentindo o rosto se contrair. Orochimaru suspirou impotente e olhou para ele. Está tudo bem, ria se quiser. Ainda é muito jovem. Embora consiga usar a liberação de madeira, ele ainda está no estágio inicial de aprendizado. Afinal, a liberação de madeira é o resultado de experimentos científicos. Leva tempo para dominá-lo completamente. Yamato parecia um pouco envergonhado. Era o melhor que ele conseguia fazer no momento. Está ótimo, sério. Acho que está bem legal, disse Kazuyama. O começo é sempre o mais difícil. Agora que você tem a liberação de madeira, se você se esforçar, com certeza poderá se tornar um verdadeiro usuário da liberação de madeira no futuro. Tens, certo? Ops, sensei, devo mudar esse nome? Ele não é Anbu, então qual é o codinome? O rosto de Orochimaru se contraiu levemente com a crítica de Kazuyama, mas ele rapidamente retornou à sua compostura habitual. Então o que você sugere? Por que você não lhe dá um nome próprio? Kazuyama sorriu interiormente. Era exatamente isso que ele queria. Usuário da liberação de madeira? Que tal Yamato? Yamato? Certo, vamos chamá-lo de Yamato, e continuará sendo seu codinome. Depois de pensar um pouco, Orochimaru concordou. O rosto de Yamato se iluminou de alegria. Ele correu até Kazuyama e fez uma reverência profunda. Obrigada. Gostei muito desse nome. De agora em diante, serei chamado de Yamato. Kazuyama-senpai, estou ansioso para trabalhar com você no futuro. Kazuyama riu, mas antes que pudesse responder, um aviso familiar do sistema soou em sua mente. Jin, você nomeou Yamato preventivamente. O impacto pode ser pequeno, mas sua habilidade de aproveitar cada pequena oportunidade é realmente desconcertante. Recompensa especial, mais 2 ninjutsu. Uma surpresa inesperada, completamente inesperada. Continue trabalhando duro, Yamato. Sensei, tem uma coisa que eu quero falar com você. Vamos dar uma volta? Orochimaru não recusou. Mesmo que Kazuyama não tivesse se manifestado, ele já havia planejado uma conversa. Os dois foram para uma sala de pesquisa separada. Era claramente o espaço de trabalho pessoal de Orochimaru, repleto de seus materiais de pesquisa e equipamentos. Enquanto observava o ambiente, o comportamento de Kazuyama mudou sutilmente, algo que Orochimaru não deixou de notar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Fique de olho em si mesmo, Kazuyama. Essas coisas ainda estão em fase de pesquisa, alertou Orochimaru. Assim como aquelas poções ali, alguns dos efeitos colaterais podem ser assustadores. Algumas podem até causar autodetonação. Ele conhecia bem Kazuyama e falou rapidamente para afastar qualquer pensamento imprudente. Ao ouvir isso, Kazuyama rapidamente desviou o olhar. De jeito nenhum. Autodetonação não é uma opção. Mas se o inimigo ingerisse funcionária, poderia ser usado como explosivo. Talvez valha a pena testar. Talvez eu roube um pouco mais tarde. Kazuyama, o que você queria me dizer? Estou curioso. Orochimaru encostou-se casualmente na parede, com um brilho de intriga nos olhos enquanto o observava. Kazuyama não se preocupou com conversa fiada e foi direto ao ponto. Sensei, trabalhar com o Danzo é realmente uma boa ideia? Com essas palavras, as pupilas de Orochimaru se contraíram levemente antes que ele soltasse uma risada baixa. Como esperado de um especialista em inteligência. Eu sabia que não podia esconder isso de você, admitiu. Mas me diga, quando você descobriu? Vendo que Orochimaru não negou, Kazuyama franziu as sobrancelhas levemente. Sensei, você conhece bem a reputação de Danzo no mundo ninja. A escuridão do mundo shinobi, ouvi muito sobre ele da Anbu. Suas ações e decisões são inteiramente baseadas em interesse próprio. Você não ganhará nada trabalhando com ele. Yamato também é um projeto de pesquisa que ele defendeu. E embora Yamato esteja sob seus cuidados por enquanto, no momento em que Danzo for alvo do Hokage, você será o culpado. Orochimaru notou a preocupação genuína na voz de Kazuyama, e um traço de alívio passou por seu rosto. Ele sabia muito bem que trabalhar com Danzo era como fazer um acordo com um tigre. Mas, considerando o caminho que havia escolhido, lidar com indivíduos perigosos era inevitável. Se ele queria desvendar completamente os mistérios da vida, o que havia de errado em jogar esse jogo? Além disso, Danzo estava usando. Mas ele também não estava usando Danzo? Antes que Orochimaru pudesse responder, Kazuyama falou novamente. Sensei, não sei o que você realmente está pensando. Mas quando você se envolve profundamente com Danzo, a atitude do terceiro Hokage em relação a você muda. O que você vai fazer então?
Se continuar sua pesquisa, provavelmente será controlado, ou pior, eliminado. E desistir, duvido que essa seja uma opção para você. Em outras palavras, você tem apenas duas escolhas, a vila ou sua pesquisa. Sensei, você está se colocando em uma estrada de mão única. Ao ouvir a preocupação nas palavras de Kazuyama, Orochimaru riu. Foi uma risada genuína, vinda direto do coração. Seu discípulo estava preocupado com ele. Isso não era um sinal de um bom relacionamento entre sensei e discípulo? Ainda rindo? Do que você está rindo? Ao ver Orochimaru rir, Kazuyama ficou momentaneamente sem palavras. Será que esse cara tinha ao menos ouvido o que ele tinha acabado de dizer? Ei, ria se quiser. Kazuyama, você acha que a vida é frágil? Era uma pergunta séria, e Kazuyama entendeu porque Orochimaru tinha que perguntar. Tendo testemunhado tantas mortes, sua perspectiva havia mudado há muito tempo. Seu coração ansiava pela imortalidade. Sensei, não há nada de errado em pesquisar a imortalidade ou explorar a natureza da vida. Mas o problema é que se você ficar em Konoha, mais cedo ou mais tarde, será punido por tudo isso. E quando chegar a hora, você trairá a aldeia. Ou você trairá a aldeia. Ou você trairá a aldeia. Ele repetiu a pergunta crítica 3 vezes, certificando-se de que o peso daquelas palavras penetrasse fundo na mente de Orochimaru. Por um momento o silêncio encheu a sala. Nesse ponto, Orochimaru não tinha nenhuma intenção real de trair Konoha. Sua obsessão por pesquisas era inegável, mas ele ainda nutria um profundo apego à vila que o havia criado. Você está hesitando, sensei? É claro que de um lado, você tem a vila que o criou e do outro, a pesquisa a qual você se dedica. Mas, sensei, tudo que eu disse é fato. Se continuar assim, não vai demorar muito para que se torne realidade. A sala de pesquisa mergulhou num silêncio pesado. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. Então, Orochimaru finalmente quebrou o silêncio, sua voz transmitindo um toque de determinação. Kazuyama, já que você tocou no assunto, vou lhe dizer claramente. A busca pela imortalidade e o auge do ninjutsu são meus objetivos. Kazuyama já esperava por essa resposta. Afinal, ele havia lido a história original. Mesmo que ele tivesse causado alguns efeitos colaterais, a natureza de Orochimaru permaneceu inalterada. Então prepare-se, sensei. Se isso vier à tona, você pode ter que fugir. Tendo recebido a resposta que esperava, Kazuyama relaxou. Ele já havia dito tudo o que precisava. Não havia mais nada a acrescentar. E você, Kazuyama? Se esse dia chegar, você irá comigo? Ou ficará na vila? Kazuyama sorriu e respondeu sem hesitar. Eu vou ficar. Afinal, meu irmão mais novo ainda está na vila. Claro, se um dia eu não aguentar mais ficar em Konoha, com certeza irei te procurar, sensei. Orochimaru soltou uma risadinha diante da resposta casual. Ele não ficou surpreso. Ele não ficou descontente. Você fez a escolha certa. Ficar na vila é a melhor opção para você. Se eu pudesse, também não sairia da vila tão facilmente. Então, mudando de assunto abruptamente, os olhos dourados de Orochimaru brilharam de interesse. Kazuyama, você esteve na caverna Rishi. O que acha do Senjutsu? O quê? É só isso? Kazuyama estava se preparando para uma conversa bem mais intensa. A mudança repentina de assunto o pegou completamente desprevenido. Senjutsu da caverna Rishi? Para ser sincero, tive pouco contato com ele. Os testes na caverna Rishi foram brutais. Tive sorte de passar, mas mesmo agora mal consigo sentir a energia natural, quanto mais usá-la corretamente. De acordo com as 3 princesas serpentes, levará pelo menos alguns anos até que eu possa controlá-lo completamente. Orochimaru assentiu levemente. Ele já havia estado na caverna Rishi antes. Embora nunca tivesse feito o teste, estava ciente de suas dificuldades. Ele simplesmente não esperava que Kazuyama realmente passasse e começasse a praticar Senjutsu. E parece que tomei a decisão certa ao lhe dar o pergaminho do contrato da caverna Rishi. Mas o Senjutsu da caverna Rishi não é o único caminho. Já encontrei outra maneira de aprender. Embora o progresso tenha sido difícil, finalmente há um vislumbre de esperança. Ah, é? Ele encontrou? Isso não deveria ser possível. Na memória de Kazuyama, além das 3 grandes terras sagradas, o único outro modo sábio conhecido veio da habilidade única do clã de Jugo. Mas Jugo nem tinha nascido ainda, não é? Kazuyama não tinha ideia do que Orochimaru havia conseguido descobrir, mas sua curiosidade estava definitivamente aguçada. Infelizmente, Orochimaru não deu mais detalhes. Depois de mais algumas palavras educadas, dispensou Kazuyama do laboratório. Capítulo 207. No momento em que Kazuyama saiu, ele discretamente deixou para trás a técnica do deus voador do trovão. Mas assim que fez isso, viu algo que o deixou sem palavras. Orochimaru tirando uma pilha de pergaminhos de suas vestes, cada um marcado com o kanji em negrito que significa selo. Estava claro que ele estava montando defesas para seu laboratório. O sensei e o discípulo realmente fizeram jus às suas reputações, um conspirando para roubar, o outro preparando contramedidas. De volta à sua residência, Kazuyama recebeu uma visita inesperada da Anbu. Eles tinham ordens. O policial à sua frente era alguém que ele não reconheceu, mas o padrão na máscara chamou sua atenção. Aquele desenho de olhos femininos. Se ele não estava enganado, esta deveria ser a esposa de Shinozuki Sarutobi. 2 capitães da Anbu aparecendo na porta dele? Interessante. Roku Denashi, está em sua próxima missão. Lembre-se, esta missão é muito importante, e o Lord Okage decidiu pessoalmente enviá-lo após cuidadosa consideração. Leve seu esquadrão com você. Kazuyama desenrolou o pergaminho da missão e seus olhos imediatamente se fixaram no conteúdo. Embora emitida pela Anbu, a tarefa em si tinha pouco a ver com eles. Detalhes da missão. Classificação A. Objetivo: fornecer segurança na mansão do Dain por um mês. Partida: 3 dias depois. Espere, uma missão do Dain da Terra do Fogo? Ele nunca imaginou que uma tarefa como essa cairia em seu colo. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o grande círculo vermelho desenhado ao redor da palavra segurança. Poderia ser
3 dias depois, liderarei a equipe, confirmou Kazuyama. Com isso, os agentes Zambu desapareceram, deixando sozinho para refletir sobre a verdadeira natureza desta missão. Enquanto isso, no escritório do Okage, 2 Zambu estavam diante do terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi, discutindo a tarefa. Senhor Okage, você tem certeza de enviar Kazuyama nesta missão? Você sabe que a residência do Dain está enfrentando uma ameaça de Kirigakuri. Os dois que estavam falando eram ninguém menos que Shinozuki e sua esposa, o filho e a nora do terceiro Okage. É justamente por causa da repentina intrusão de Kirigakuri que eu quero enviá-lo. Esse garoto pode não ser o melhor em combate direto, mas está longe de ser fraco. Dê uma olhada nisso. Hiruzen casualmente colocou um pedaço de informação na frente dos dois. Embora duvidosos, eles aceitaram, e no momento em que leram, suas expressões congelaram. 1000 anos de morte? Existe uma versão avançada disso? Você só pode estar brincando. Acho que nem o próprio Sakumo pensaria em refinar uma técnica tão ridícula. Essa informação é real? Um empate com aquele bruto de como? O modo de chakra de liberação de relâmpago daquele cara não é algo para se encarar levianamente. Pela série de exclamações de Shinozuki, ficou claro o quão chocado ele estava. Sua esposa tinha uma expressão semelhante. Hiruzen jogou um pouco da cinza do cigarro e sorriu. Essa informação veio de Tsunade, então é absolutamente confiável. Kazuyama melhorou rapidamente, agora ele é considerado um dos nin mais fortes. É por isso que o designei para a missão do Dain. Além disso, esse garoto é inquieto. Ele até foi para a Terra do Relâmpago durante a guerra. Ao ouvir isso, Shinozuki soltou uma risada zombeteira, sua voz cheia de diversão. Vamos lá, tem mais problemas surgindo na mansão do Dain, não é? Mandar um pirralho como ele para lá. Você não está só tentando mexer com essas pessoas? Pai, o senhor deveria parar de dizer essas coisas na frente dos outros. Um pai conhece melhor seu filho, e vice-versa. O sorriso de Hiruzen desapareceu quando ele lançou um olhar irritado para Shinozuki. Esses burocratas estão cortando descaradamente nosso financiamento por causa da guerra, durante uma guerra, nada menos. Eles realmente acham que eu não tenho temperamento? Kazuyama é a escolha perfeita para esta missão. Espero que ele dificulte a vida deles e lhes dê um gostinho da minha frustração. O grande círculo vermelho ao redor de segurança no pergaminho da missão era obra sua. Ele pretendia que Kazuyama tomasse cuidado extra com a segurança do Dain. Na manhã seguinte, Kazuyama saiu de casa cedo. Primeiro, ele comprou uma variedade de necessidades diárias. Depois, após encontrar um local escondido, preparou-se para a jornada. Shei, me empresta seu chakra. Preciso voltar para a Ilha da Tartaruga. Ok. Com o apoio do chakra de Shei, ele ativou a técnica do Deus Voador do Trovão. Depois de alguns saltos cuidadosos, tomando cuidado para não usar muito chakra da besta com cauda dentro da vila, ele finalmente chegou de volta à Ilha da Tartaruga. Ei, esse não é meu sensei barato? Você realmente sabe como voltar. Yujito se levantou imediatamente assim que ela o notou. Aqui está, isso deve durar um bom tempo. Tenho uma missão em 3 dias, então não poderei visitá-lo por um tempo. Além disso, estas são suas anotações de treinamento. Elas contêm técnicas de controle de chakra. Quando eu retornar, espero que você tenha melhorado significativamente. Ah, e mais uma coisa. Kazuyama pegou 2 pergaminhos e os colocou no chão. Estrondo. Uma rajada de fumaça se dissipou, revelando diversas armas, kunai, shuriken e katana. Seu treinamento inclui prática de shuriken, então você aprenderá sobre essas armas também. O rosto de Yujito se iluminou quando ela pegou a kunai e a shuriken, um sorriso se espalhando por seu rosto. O outro pergaminho continha roupas, também para ela. Depois de entregar tudo, Kazuyama de repente se sentiu menos como um professor e mais como uma babá em tempo integral. Obrigado, sensei. Vá logo para sua missão. Não vou me despedir de você. Com as mãos cheias de presentes, Yujito prontamente o dispensou, deixando Kazuyama sem palavras. Pirralho. Se eu voltar e você não tiver correspondido às minhas expectativas, espere treinamento extra. Estou indo embora agora. Enquanto desaparecia, Yujito fez uma careta antes de ansiosamente separar os suprimentos. Ela teve que admitir que Kazuyama tinha sido muito bom para ela, fornecendo comida, treinamento e até roupas. De volta a Konoha, Kazuyama não perdeu tempo e entrou no modo de relaxamento. Depois de meses correndo, ele estava exausto. Mas antes que ele pudesse se acomodar, uma ameaça ruiva familiar irrompeu pela porta. Kazuyama, você viu o Minato lá na frente? Como ele está? Ele está machucado? Ao ver Kushina, que literalmente arrombou a porta, Kazuyama suspirou. Irmã mais velha, acabei de voltar. Você não pode me dar um tempo? Minato é forte como um macaco. Quem vai machucá-lo? Contanto que ele não se mate, vai ficar tudo bem. Além disso, a técnica do Deus Voador do Trovão dele é muito melhor que a minha. Capítulo 208. Kushina ignorou completamente os discursos de Kazuyama, extraindo apenas as informações úteis, ou seja, que não havia nada de errado com Minato. Que bom. Esse cara sumiu há tanto tempo e nem me mandou mensagem. É óbvio que Lady Tsunade retornou. Então ele realmente foi para o campo de batalha na Terra da Grama novamente e nem voltou para a vila? Isso me deixa tão furioso. Quando ele voltar, ele vai pagar por isso. Minato e Shirakumo continuavam inquietos como sempre, assim como no ano anterior. Shirakumo liderou uma equipe para a Terra dos Rios, enquanto Minato foi direto para a Terra da Grama. Konogakakure estava agora engajada em uma guerra em 3 frentes, com campos de batalha ativos em múltiplas direções. Além dos ninjas residentes na vila, quase todos os outros estavam mobilizados. Quanto ao seu sensei, Orochimaru, ele provavelmente também não ficaria por muito tempo. Com Kirigakure se juntando ao conflito, a situação ficou ainda mais tensa. Ao ver a expressão indignada de Kushina, Kazuyama sorriu. Ele não lhe devia nada, estava apenas curtindo a diversão. Kushina, você realmente deveria repreendê-lo por isso.
No campo de batalha da Terra das Águas Quentes, Minato nunca pensou em sua própria segurança enquanto lutava. Ele nem se esquivou quando uma espada estava bem na frente do seu rosto. Mesmo que ele conheça a técnica do deus voador do trovão, ele não deveria ter feito isso, você não concorda? Isso não era apenas um absurdo vindo de Kazuyama. A verdade era que os reflexos e a visão dinâmica de Minato eram simplesmente aguçados demais. Mesmo que uma lâmina estivesse a apenas 1 centímetro de distância, ele ainda conseguia se esquivar a tempo. Mas para Kushina, essas palavras tinham um significado completamente diferente. O quê? Aquele desgraçado. Eu disse especificamente para ele tomar cuidado, para não ser imprudente. Aquele idiota. Assim que ele sair da vila, vai esquecer tudo o que eu disse. Quando voltar, vou dar uma surra nele. Enquanto os cabelos ruivos do habanero vermelho quente se eriçavam de raiva, o sorriso de Kazuyama se alargou. Mas ele ainda não tinha terminado. Sua expressão mudou de repente, como se ele estivesse hesitando sobre algo difícil de dizer. Kazuyama, o que é essa cara? Desembucha logo. O quê? Você acha que eu te espancaria até a morte? Kushina percebeu sua expressão instantaneamente e começou a disparar perguntas. E era exatamente isso que ele estava esperando. Já que você perguntou com tanta sinceridade, eu vou lhe contar. Kushina, você já notou que Minato é um pouco diferente dentro da vila em comparação a quando está fora? Kushina congelou. Diferente? O que isso queria dizer? Esta é apenas uma observação pessoal minha, continuou Kazuyama. Mas sinto que quando Minato está na vila, ele é educado, cortês, um cara legal, assim como eu. Esse último comentário quase fez Kushina revirar os olhos, mas ela se forçou a se conter e continuou ouvindo. Mas quando ele sai da vila, ele muda. Ele se torna selvagem, arrogante, como se estivesse liberando toda a pressão que estava segurando. Entendeu o que eu quero dizer? As palavras de Kazuyama foram diplomáticas, tão diplomáticas que Kushina franziu as sobrancelhas. Ele não estava com pressa, apenas esperando que ela processasse. Você está dizendo que Minato age de um jeito na minha frente e de outro nas minhas costas? Kushina Uzumaki não era Naruto Uzumaki. Embora fosse temperamental e conhecida como a Habanero Vermelha, ela era esperta. Caso contrário, quando Como tentou sequestrá-la, ela não teria pensado em deixar pistas com seu cabelo ruivo. Kazuyama havia dito isso sutilmente, mas depois de pensar melhor, ela entendeu exatamente o que ele queria dizer. Você mesmo adivinhou. Eu nunca disse isso. Se Minato pedir, irmã mais velha, você não pode me trair. Suprimindo um sorriso, Kazuyama deu um passo para trás seriamente, colocando distância entre eles. Não, Minato sempre foi bom comigo. Por que ele me evitaria? Kazuyama, você errou? Mas Kushina ainda tinha fé em Minato. Ela não conseguia acreditar que ele faria algo assim. Impossível. Absolutamente impossível. Eu o vi com meus próprios olhos, sentado numa grande pedra sob o luar, sorrindo como um idiota. Por que você acha que ele estava sorrindo? Não pode ser que ele estivesse pensando em você enquanto olhava para a lua, pode? Kushina mergulhou em pensamentos novamente, formulando rapidamente uma nova explicação. Mas ao ver a expressão séria de Kazuyama, engoliu as palavras que estavam prestes a sair de seus lábios. Você está dizendo que há um lado de Minato que eu não conheço? Talvez ele seja louco. Ou talvez seja um belicista. Sim, era isso. Kazuyama sentiu com entusiasmo. De uma forma ou de outra, ele havia levado Kushina pelo caminho errado. Então, irmã Kushina, acho que você precisa ter uma conversa séria com ele. Diga a ele para se controlar um pouco. Afinal, esse tipo de dupla personalidade parece bem estranho. Se isso não funcionar, você pode bater nele para tirar toda essa loucura do sistema. Então ele não tem mais energia para fazer mais nada. Kazuyama era mestre em usar todas as oportunidades a seu favor. Ele nunca desperdiçava uma chance de reforçar sua posição. O pobre Minato não tinha ideia de que enquanto ele lutava bravamente na frente, Kazuyama o estava esfaqueando pelas costas. Essa é uma boa observação. Você tem razão, Minato não aguenta mais. Quando ele voltar, vou dar a ele um treinamento adequado para reduzir o estresse. Chega, muito obrigado, Kazuyama. Estou indo embora. Com um plano em mente, Kushina se virou e saiu, enquanto Kazuyama a observava partir, mal contendo um sorriso. Quando ela desapareceu de vista, ele caiu na gargalhada. Kazuyama, você é muito mal, provocou Shei, claramente divertido. Minato vai levar umas surras quando voltar. Se eu não sou mal, quem é? Kazuyama deu um sorriso irônico. Mas me pergunto como estão as coisas no campo de batalha na Terra da Grama. Temos que ir para a mansão do Dain em alguns dias, e duvido que seja uma tarefa fácil. Apenas um grande círculo vermelho ao redor da palavra segurança no pergaminho. Isso vai ser um problema. A única pessoa que circularia segurança em um pergaminho é o velho terceiro. E se ele circulou especificamente para mim, o significado é óbvio. Isso basicamente significa que devo causar problemas na mansão do Dain. Kazuyama não era tão astuto quanto o clã Nara, mas era definitivamente mais astuto que Kakashi, pelo menos na sua opinião. De qualquer forma, ele havia compreendido a mensagem do terceiro Hokage instantaneamente. Nossa, a mansão do Dain. O Dain do Fogo está carregado. Gostaria de saber que tipo de benefícios posso obter desta vez. Já que lhe foi dada a tarefa, e ele adorava esse tipo de coisa, era natural causar problemas na mansão do Dain. Capítulo 209. 3 dias depois, na entrada da vila, Kazuyama olhou para as 3 crianças à sua frente, todas equipadas e prontas para partir. Ele não conseguiu conter o sorriso. Esta missão é muito especial. Kakashi, analise-a. Kakashi assentiu. Kazuyama já os havia informado sobre a missão. Nossa tarefa é ir para a mansão do Dain. A mansão do Dain é o ápice do poder no País do Fogo. Até mesmo o nosso Hokage é tecnicamente subordinado ao Dain. É por isso que esta missão é tão importante. Mas normalmente o Dain não está diretamente envolvido em conflitos entre aldeias, o que torna essa situação incomum.
Suspeito que alguém esteja tentando desestabilizar completamente a Terra do Fogo. Kazuyama sentiu em aprovação. A análise de Kakashi era sólida. Isso é verdade, mas não se esqueça da recente instabilidade em Kirigakuri. A Vila da Névoa Sangrenta não tem esse nome à toa. Dessa vez, eles se juntaram oficialmente à guerra, e sua intenção é clara. Suspeito que eles serão nossa maior ameaça nesta missão. Afinal, a Terra da Água é um lugar onde todos, do Dain ao Mizukage, são loucos. Suas palavras fizeram os 3 mais jovens franzirem a testa ligeiramente. Eles tinham algum conhecimento da brutalidade de Kirigakuri, mas não esperavam que a missão os envolvesse. Do que temos medo? Seja da névoa sangrenta ou não, vamos lutar contra eles quando chegarmos lá. Deveríamos estar com medo? Se alguém era o mais otimista e destemido, esse alguém era Obito. Desde a última batalha com Iva, ele ansiava por outra chance de provar seu valor. Haha, Obito, você tem bastante energia. Isso significa que você ficará responsável pela vigília noturna quando chegarmos lá. Tudo bem, vamos embora. A mansão do Dain da Terra do Fogo ficava nas profundezas da região central do país. Situada no topo de uma montanha alta, era uma fortaleza grandiosa e imponente. Ao chegarem, Kazuyama e os outros declararam seu propósito e foram escoltados para dentro para encontrar o atual Dain da Terra do Fogo. Para a surpresa de Kazuyama, o homem à sua frente não era a figura frágil e de fala mansa que ele esperava. Em vez disso, era um homem de meia idade com uma presença forte e imponente. Quando ele se levantava, ele era até 1,5 cm mais alto que Kazuyama, exalando um inconfundível ar de autoridade. Os 3 mais jovens instintivamente prenderam a respiração. O Dain olhou para os 4 e então riu baixinho quando seu olhar pousou em Kazuyama. Então, você é aluno do Orochimaru? O que faz de você um aluno neto do Hiruzen Sarutobi? Kazuyama, quer dizer, tecnicamente sim, mas por que isso soou tão ameaçador vindo desse cara? Hiruzen tem grande confiança em você. Esta missão de escolta era originalmente destinada a Orochimaru, mas ele pessoalmente recomendou você. Espero que não me decepcione. Venha, mostre-lhes os quartos. Eles serão responsáveis pela missão de escolta subsequente. O Dain sorriu enquanto acenava com seu leque, sinalizando para os assistentes. Algo naquela cena deixou Kazuyama inquieto. De repente, ele sentiu que esta missão não era tão simples quanto parecia. Sob a orientação dos atendentes, os 4 foram conduzidos a um pátio luxuoso. Obito e Rin ficaram momentaneamente sem palavras diante da opulência do ambiente. Somente Kakashi estava parado na porta franzindo a testa. O quê? Kakashi, você também sente que tem algo errado? Bem, não consigo entender direito. É que a atitude do Dain pareceu um pouco. Muito feliz, né? Kakashi olhou bruscamente para seu sensei, que também estava franzindo a testa. A mente de Kazuyama acelerou e ele rapidamente encontrou o problema. Naquela época, a mansão do Dain ainda não havia estabelecido os 12 ninjas guardiões, o que significa que ele ainda dependia do shinobi de Konoha para proteção. A julgar pela atitude do Dain, estava claro que ele já estava se preparando para formar sua própria guarda de elite. Certo, vocês 3 descansem. Vou patrulhar a área. Lembre-se, mantenha sempre com você a kunai especial que eu lhe dei o tempo todo. Com isso, Kazuyama desapareceu com a técnica de cintilação corporal. A mansão do Dain era vasta, repleta de guardas, mas soldados comuns não eram páreo para as táticas de assassinato de um ninja. Era exatamente por isso que shinobi como Kazuyama eram necessários para patrulhar. Usando a técnica de fuga transparente, no entanto, ele não chegou a patrulhar. Em vez disso, foi direto para a residência do Dain. Lá dentro, o Dain estava em reunião com 2 de seus ministros, um vestido de branco, o outro de azul. O primeiro era um homem idoso, enquanto o segundo era de meia idade. Você está realmente planejando formar uma unidade ninja sob a mansão do Dain? Se for assim, espero que Konoha se oponha fortemente. O velho de branco falou seriamente, confirmando as suspeitas de Kazuyama. O Dain estava de fato se preparando para estabelecer os 12 guardiões ninja. Via Najimura, eu não sempre apoiei Konoha? E qual é o resultado? Sempre que uma guerra começa, estamos sempre na defensiva. A Terra do Fogo não perdeu território, mas também não se expandiu. Agora que a Terra da Água entrou na guerra, vocês conhecem muito bem a brutalidade da Névoa Sangrenta. Há até rumores de que enviaram assassinos para a Terra do Fogo para me matar. É por isso que preciso da proteção do shinobi de Konoha. Mas se a mansão do meu Dain tivesse sua própria força ninja, eu não precisaria depender de Konoha. Estava claro que o Dain não estava apenas insatisfeito com a situação atual, mas também com a própria Konoha. Yanajimura ficou em silêncio diante das palavras do Dain. Então, como vocês planejam formar essa força ninja? Recrutamento? Ou vocês vão levar gente de Konoha? Nesse momento, o homem de azul finalmente falou. Sua voz rouca era um tanto desagradável de ouvir. O Dain sorriu levemente diante da pergunta. Em vez de responder, ele próprio fez uma pergunta. O que você acha da força de Kazuyama que chegou hoje? O homem de azul assentiu e pegou um relatório. Com base nas evidências, Hiruzen não estava mentindo. Apesar de jovem, Kazuyama dominou uma técnica secreta do segundo Hokage e já obteve conquistas significativas no campo de batalha. Sua força é inegável. Então, sua expressão mudou para surpresa. Espere, você está planejando colocá-lo sob seu comando? Com isso, o Dain caiu na gargalhada. Hahaha, e por que não? Eu também investiguei sobre ele. O clã Jack de Konoha, bem, ele é praticamente o chefe do clã. Afinal, só restam 2 deles. Ao ouvir isso, Kazuyama teve uma pergunta em mente, mas não tinha certeza se queria perguntar. Capítulo 210. Kazuyama reprimiu sua insatisfação e continuou ouvindo o discurso do Dain. Um clã em declínio como esse costuma ser o mais fácil de comprar. E ouvi dizer que, embora Kazuyama seja poderoso, ele também é ganancioso e lascivo, o que o torna o alvo perfeito.
Na mansão do meu Dain não falta nada, principalmente dinheiro. Com o preço certo, tenho certeza de que ele ficará sob meu comando. Kazuyama teve que admitir que naquele momento o Dain parecia um tanto bonito aos seus olhos. Afinal, pessoas dispostas a gastar dinheiro sempre foram bonitas. Mesmo que ele já tivesse 500 milhões de RY, quem reclamaria de ter mais? Claro, ele era um oficial de inteligência, um Ambu de Konoha e um líder de equipe Nin. Mas ninguém jamais disse que alguém na posição dele não poderia ganhar um dinheirinho extra, certo? Além disso, ele estava trabalhando para a Terra do Fogo de qualquer maneira. Ganhar uma renda extra sob o comando do Dain não parecia uma má ideia. É verdade, mas ele não é um pouco jovem? Ainda acho que deveríamos encontrar alguém mais estável. A equipe ainda está se formando. Eles precisam de um líder de verdade. Antes que ele pudesse terminar, o Dain acenou com a mão em desdém, sua voz cheia de confiança. Eu sei, não se preocupe, eu tenho meu próprio plano. Vá falar com ele mais tarde. Principalmente com você e a Najimura. Você já está encarregado da segurança do castelo, então tire um tempo para sondá-lo. O velho de branco e a Najimura assentiu e aceitou a tarefa. Vendo que a reunião estava chegando ao fim, Kazuyama não tinha motivos para ficar. Sem hesitar, usou a técnica do deus voador do trovão para retornar ao pátio que o Dain havia preparado para eles. Kakashi, Obito, Rin, estou de volta. Venham, vamos atribuir algumas tarefas. No momento em que ouviram sua voz, Kakashi, Obito e Rin imediatamente tomaram suas posições. Kakashi, você e Rin vão montar um perímetro fora do castelo. Rin, você? Jin. Foi detectado que Kushina, devido à provocação do anfitrião, está se preparando para receber Minato de volta à vila com cordas, algemas e vários outros itens indescritíveis. Considerando o destino miserável de Minato ao retornar, o anfitrião foi recompensado com mais 4 de ninjutsu. Kazuyama sentiu de repente uma onda de energia percorrendo seu corpo, mas não foi isso que o chocou mais. O que realmente o surpreendeu foi o extremo entusiasmo de Kushina por Minato. Meu Deus, tantas coisas indescritíveis? Não é um pouco demais? Antes que ele pudesse processar, outro aviso soou. Jin. O atributo ninjutsu do anfitrião atingiu o valor máximo de 100, ativando o aprimoramento do poder ninjutsu e a transformação da natureza. O valor original do ninjutsu agora será convertido em amplificação do ninjutsu. Nossa, finalmente um atributo atingiu o limite. Amplificação de ninjutsu e transformação da natureza? Então, havia realmente um limite para o valor base, mas não para amplificações posteriores. Quando Kazuyama estava prestes a abrir o painel para verificar, a voz de Rin o trouxe de volta à realidade. Kazuyama-sensei, o que houve? Só me diga o que eu devo fazer. Ele olhou para Rin, que parecia ansiosa, e para Kakashi e Obito, que o encaravam com curiosidade. Kazuyama tossiu 2 vezes para aliviar o constrangimento. Rin, de repente me lembrei de que tenho algo para resolver. Você vai com Kakashi e Obito para proteger o perímetro. Quando terminarem, vocês 3 voltem para a residência e esperem por mim. Assim que terminou de falar, ele usou a técnica de cintilação corporal e desapareceu na frente deles. Sua partida repentina deixou os 3 completamente perplexos. O que houve, Kazuyama-sensei? Ele está estressado? Por que está tão nervoso? Murmurou Obito, ajeitando os óculos confuso. Kakashi, concordando inconscientemente, acrescentou algo que era impossível argumentar. Sempre achei que o Kazuyama-sensei era meio maluco. Principalmente quando ele sorri, dá até arrepios. E aquela técnica dos 1000 anos de morte. É melhor ficar longe dele. Senão você vai acabar em apuros. Rin fez beicinho diante das reclamações deles. Vocês 2 estão falando mal do Kazuyama-sensei pelas costas. Se ele descobrir, vocês vão se arrepender. Tudo bem, vamos montar o perímetro. Kakashi e Obito trocaram olhares, imediatamente lendo o mesmo pensamento nos olhos um do outro. Nunca mexa com Kazuyama. Não, nunca mexa com alguém mentalmente instável. Enquanto isso, Kazuyama, completamente alheio a como seus alunos o viam, encontrou um prédio alto e estava agachado no telhado, examinando seu painel. O painel principal permaneceu inalterado, mas a seção de ninjutsu foi atualizada. Amplificação de ninjutsu, 10. Após atingir 100 ninjutsu, a amplificação agora é 10. Aumentando todo o poder do ninjutsu em 10% e reduzindo também a dificuldade de transformação da natureza em 10%. O aumento da amplificação do ninjutsu foi fácil de entender, mas o aprimoramento da transformação da natureza, isso foi um pouco confuso. A transformação da forma e a transformação da natureza eram 2 maneiras de refinar e fortalecer o jutsu. A transformação da forma alterava a forma física do chakra para aumentar o efeito de um jutsu, assim como Sasuke do futuro modificaria o Chidori em corrente Chidori e lâmina Chidori. A transformação da natureza, no entanto, era muito mais complexa. Na história original, apenas Naruto conseguiu evoluir o Rasengan para o Rasen Shuriken, elevando sua classificação de A para S com um salto imenso em poder. Ao longo de toda a série, Naruto foi o único a dominá-lo completamente. Melhorar a transformação da natureza foi como uma carpa saltando sobre o portão do dragão, foi um feito extraordinário. Tenho 4 elementos, então teoricamente também posso aprender Rasengan. E se isso não funcionar, sempre posso criar meu próprio Rasen Shuriken. Ele só precisa do Senjutsu para dar suporte, e eu também tenho isso. Pensando no poder destrutivo do Rasen Shuriken, os olhos de Kazuyama brilharam. Ele já tinha um plano em mente. Conheceu a mecânica básica do Rasengan, então tudo o que precisava fazer era praticar.
A essa altura, Minato provavelmente estaria com inveja dele. E isso faria seus atributos crescerem ainda mais rápido. Entretanto, além da liberação de vento, ele não tinha nenhuma compreensão real da transformação da natureza para os outros 3 elementos. Tudo bem, ele encararia as coisas como elas vinham. Ativando casualmente a mente coletiva, ele procurou pela equipe de Kakashi. Ao ver os 3 montando corretamente o perímetro ao redor do castelo, ele assentiu satisfeito. Apesar do tempo que passou longe da aldeia, o treinamento de Pakura claramente valeu a pena. Seu progresso era óbvio. Logo a noite caiu, e a equipe retornou aos seus alojamentos, prontos para aproveitar a comida na mansão do Dain. Não é à toa que este lugar se chama Mansão do Dain, disse Kazuyama, saboreando um pedaço de tempurá. A comida aqui é boa demais. Os 3 jovens shinobi ficaram igualmente fascinados, tanto que estavam praticamente prestes a comer a própria língua. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.